amados irmãos, o motivo de trazer esse texto, que é o texto, que é o mandamento do Senhor para esse dia em que as igrejas prepararam para ser a ceia do Senhor, porque nós precisamos nos conscientizar cada vez mais daquilo que Deus deixou, o que Jesus nos ensinou. E no decorrer da história da nossa caminhada com Ele, nós vamos entendendo que as coisas parecem que elas vão se encaixando pelo tempo, pela repetição. A gente acaba às vezes esquecendo de trazer à luz o que isso realmente significa. E a ceia do Senhor, ela é algo importante demais. Infelizmente, virou um grande alarde ou até um grande desdém em muitos lugares, em que o real objetivo da ceia se perdeu. E pedindo a Deus direção, o que seria a mensagem é essa. Para que nós venhamos pensar essa noite a respeito desse mandamento de Deus, trazendo a essência dessa palavra, o que Jesus ele quis passar aos discípulos, que mensagem é essa que tem que chegar a nós nesse tempo presente, para que nós possamos amadurecer e ser saudáveis como igreja também. Porque, meus amados irmãos, nós temos a mania de superestimar ou de declinar aquilo que nos é colocado. Hoje se tem a grande Santa Ceia do Senhor. A pessoa tem coloca para dentro de si, no seu interior, estou falando, olhando para mim, até volto a dizer, por aquilo que nos foi construído como ideia. Não é a Santa Ceia do Senhor. É o momento em que é um momento exclusivo, é um culto especial, é um culto diferente e tal. E o que se está em voga ali, dentro desse raciocínio de Santa Ceia do Senhor, acaba trazendo para o nosso consciente a questão de uma autorreflexão ou de uma lembrança de erros, e acaba sendo na ceia aquele momento do sangue de Jesus purificar o pecado. Essa é a ideia, esse é o ensino. Só que na verdade, meus irmãos, tudo é sobre Ele e nada sobre nós. Isso acaba maculando um pouco essa essência, porque no momento de ceia, nós acabamos trazendo aquilo para nós. Hoje é culto de Santa Ceia. Santa Ceia, culto de ceia. Santa Ceia, porque eu tenho que ver como eu estou. E não é essa a essência. Essa última ceia inaugura um novo momento. Até então, os judeus, eles tinham a comemoração da Páscoa. Aquele advento lá no Egito, onde Deus ele colocou lá, fez o sacrifício, colocou o sangue na verga da porta, o destruidor passou e não matou os primogênitos. Aquilo ficou um grande memorial de um sacrifício feito, e que o povo deveria lembrar daquele livramento que Deus tinha dado ao seu povo, numa substituição do sangue do animal, não do sangue dos primogênitos. Era a Páscoa do judeu. E Jesus aqui, nesse momento, ele introduz essa nova perspectiva. Eu falo nova no sentido de ampliação, porque o sacrifício de Jesus na cruz e a Páscoa são interligados. O Cordeiro sendo sacrificado, não mais de ano em ano, mas agora uma única vez, em remissão ao pecador. Então Jesus inaugura um novo momento ali. E aqui com os seus discípulos, ele traz essa beleza na qual nós precisamos sim entender, precisamos refletir, precisamos alargar o nosso entendimento, focado nele. Porque ele está reunido com os seus discípulos, ele manda preparar o lugar, ele manda preparar o momento, e agora ele chega ali. Aquele cenáculo mobiliado, conversando com os seus discípulos. Enquanto eles estavam ali ceando a Páscoa, ele pega um pão e ele pega um cálice. E há muito misticismo em torno disso. Aquilo é uma transubstituição, verdadeiramente aquilo é a carne
Verdadeiramente aquele é o sangue, volta a dizer, para uma imagem que ele purifica naquele momento, naquele ato, os pecados, naquele dia, uma vez no mês, em alguns lugares de uma forma diferente. E acaba no final de tudo sendo muito voltado para nós. Como era erradamente o entendimento da lei do passado. O povo entrava no templo, oferecia um sacrifício, estou limpo do pecado, e voltava à mesma prática de outrora. E essa ideia, ela precisa ser desconstruída. É um simbolismo. Ele pega um pedaço de pão enquanto come e diz, isso é meu corpo. Ele pega um cálice e diz, isso é o meu sangue. Isso é um simbolismo. Até porque o próprio Cristo estava ali fisicamente entre eles. É um simbolismo. Olha, a partir desse momento, a partir de agora, inaugura aí na tua consciência uma nova realidade. Aonde toda vez que vocês estiverem reunidos seria uma Páscoa do Antigo Testamento, mas agora, a partir daqui, toda vez que estiverem reunidos para esse ato, lembrem do meu sacrifício na cruz. E é isso que tem que entrar em nós. Quando chega um dia, numa noite como essa, um culto, aonde em memória de quê? Do sacrifício da cruz. Em memória de quê? Da morte substitutiva do Cordeiro. Em memória de quê? Da oportunidade que Deus preparou para nós. Em memória disso, nós precisamos refletir. Aí desconstrói aquela ideia, ainda que Coríntios vai dizer, você deve se examinar, mas esse exame ele é posterior ao olhar à cruz de Cristo. Esse exame ele é posterior ao olhar ao sacrifício de Cristo. A partir de agora, quando vocês se reunirem em memória de mim, lembrem do meu sacrifício. E aqui, a gente precisa refletir essa noite. Quando nós falamos do derramamento do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, do plano de Deus para a nossa salvação, nós precisamos fazer uma viagem dentro do nosso ser, do tamanho da graça que Deus ele coloca a nosso alcance, da oportunidade que Deus coloca a nós de sermos livres, de não mais vivermos sobre total influência e poder do pecado, mas sim de agora poder afirmar, nós somos cidadãos dos altos céus. Porque Ele morreu na cruz, nós que não tínhamos chance, nem sequer poderíamos ser mencionados como filhos, agora podemos, porque Ele morreu na cruz. Olhar para Jesus e dizer, aquela vida que houve uma troca, e agora eu preciso honrar isso verdadeiramente, mudando toda a minha trajetória, todo o meu ser, em memória de mim. Não é memória dos teus erros, não é memória da tua vida, em memória de mim. Parece que não há, ao olhar talvez, mas qual é a grande mudança? Ela é toda, ela é total. Porque agora eu não olho mais para a minha malignidade, eu não olho mais para as minhas imperfeições, agora eu olho para Ele. E isso muda a perspectiva totalmente. Porque ao olhar as minhas fraquezas, não haverá mudança, haverá somente um ritual. Mas quando eu olho na cruz, no poder que Deus despendeu ali, naquela graça, a mudança é total, porque agora eu posso me fiar naquilo, confiar naquilo, entender que o sacrifício dele é mais do que suficiente para a minha remissão. É totalmente diferente. Não podemos mais aceitar essa ideia pequena de achar, eu vou ali me reunir, mas eu estou assim, eu estou assado, mas isso muda em quê? Isso não muda nada, o olhar está trocado. Nós temos que enxergar o seguinte, eu olho para a cruz de Cristo Jesus, e esse pecado não pode mais me dominar, porque a vitória Ele me deu naquela cruz. Vou mudar a minha vida. Porque é isso que ele introduz aqui. Olha esse simbolismo aqui, a minha carne e o meu sangue, em memória de mim.
Ele toma e diz ao discípulo: bebei dele todos os discípulos, todos que estão ali naquele momento, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E aqui ele já começa a trazer a magnitude disso. O grego, essa palavra, diátex, quer dizer o seguinte: uma pessoa só formula, determina e executa a aliança. É diferente de um contrato ou um testemunho que tem que ser duas partes que se envolvem em um acordo que seja bom para ambas as partes e decretam aquilo e fomentam aquele documento. Aqui essa aliança, ela é diferente. É um só quem faz. E quem o fez foi o próprio Deus, o Senhor. Esse sangue aqui é de uma nova perspectiva que eu estou fazendo entre vocês. Aonde não é mais servir do jeito que você acha, ou estar do jeito que você quer. A aliança foi feita pela única parte dele. Aonde nós vamos servi-lo, adorá-lo, e estar na sua presença mediante os padrões dele. Esse sangue é de uma nova aliança. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós temos sim condições de transpor essas barreiras que nos aprisionam. Nele sim nós podemos ser introduzidos no reino do Pai. Aliança dele, exclusiva nele e do modo dele. Esse simbolismo. Se nós trouxermos o que ele ensinou, o que ele deixou, e o que os discípulos assim fizeram e também sustentaram, e até hoje nós temos aqui, é mais do que suficiente as informações e as doutrinas para que nós consigamos viver de acordo com essa nova aliança estipulada e executada por ele. De servir a Jesus como centro de nossa vida, de adorá-lo como o único Deus, de sermos transformados conforme a sua imagem, de verdadeiramente as pessoas ao olharem para nós, vê-lo, sentir o seu bom perfume, aliança dele. E meus amados irmãos, volto a dizer, essa memória dele, esse momento em que nós precisamos pensar nele, no que ele fez por nós. A autorreflexão ele fez tudo isso por nós. E o que eu estou vivendo disso que ele já entregou? Esse é o sangue de uma nova aliança, aonde agora você pode sim chegar-se à presença de Deus, de um novo testamento. Esse sangue que é derramado em favor de muitos, ainda que pode até alcançar a todos, mas infelizmente não é para todos. Ele não se torna eficaz em todos, porque nem todos querem. E aqui entra essa boa reflexão no nosso coração. O que adianta, meus amados irmãos, é onde eu falo da questão da visão, de que é para mim, eu olho para mim, vejo o meu pecado, eu olho para mim, vejo minha mazela. Tá, e aí? Se somente esse testamento novo, esse sangue derramado é que tem poder, e ele é eficaz naquele que crê. Eficaz para quê? Para remir. E aonde há remissão, há abandono. Aonde começa a remissão, começa a existir a inquietação. Como é que nós vamos dizer que há um sangue que me traz remissão, se o pecado não me incomoda? Se o pecado não me enoja? Se eu tenho satisfação, eu durmo tranquilo com o pecado a me perturbar? Não. O sangue ele tem efetividade em muitos. Quem são muitos? Os que verdadeiramente creem. E isso precisa ser eu e você. Ele não diz aqui, e é importante compreender, é uma realidade em que haverá perfeição, porque nós acreditamos. Não existe perfeição aqui. Há uma busca, há uma inclinação da nossa parte, mas 100% não tem.
Mas a gente já começa a ver o processo da remissão quando há inquietação daquilo que foge à aliança por ele estabelecida. O padrão que ele deixou, o padrão que ele instituiu. Que não é o que eu quero, como eu faço, como eu entendo, mas como ele instituiu. E aquilo tem que incomodar. Aí eu volto à realidade praticada nos lugares. Tem efetividade? Eu vim aqui, eu pequei. Ou eu pequei e não participo. Eu pequei e vou fingir que não pequei. Tem efetividade? Não tem. A efetividade tem quando eu olho para a cruz e falo, não, aquele sangue foi vertido. O pecado não pode mais me dominar. Aquele sangue foi vertido. Eu não posso mais ser escravo. Aquele sangue foi vertido. Eu sou mais que vitorioso. Aleluia. Vou mudar. Derramado por muitos e não por todos. Esse é o olhar. Toda vez que nos reunirmos juntos para celebrarmos a ceia do Senhor, olhar para a cruz. O exame vem depois de olhar a cruz. O que eu estou vivendo daquilo que a cruz me permite viver? Como eu estou vivendo de acordo com o poder que foi derramado naquela cruz? As pessoas dizem, mistificam tudo. O sangue de Jesus tem poder. Poder para quê? Para remir. Não é poder para simplesmente repreender o mal. Não é esse sentido, entende? É para remir. Toda vez que nós celebramos esse ato, olhar, ele me remiu. A efetividade desse sangue na minha vida. Como eu estou? Eu durmo feliz com o pecado que me assombra. Eu durmo tranquilo com ainda as minhas debilidades. O arde em mim, ao olhar para a cruz, uma força que vem da cruz, e dizer, não, eu serei um filho de Deus aqui na terra. Eu serei alguém aqui que fará valer essa substituição na cruz do Calvário. Eu serei alguém aqui que estará firmado nesse contrato feito por Ele. Porque se houver a participação nossa, a gente estraga o contrato. É somente Deus. Derramados por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Olha a beleza e a sabedoria de Jesus. Ele introduz aquele momento com um simbolismo. Olhem para a minha cruz, olhem para o sangue derramado em remissão dos pecados de vocês. Agora há efetividade nisso. O pecado não pode mais te dominar. E eu digo para vocês que nós teremos um banquete no reino do Pai. Aleluia! O desfecho é a glória. O desfecho é vê-lo face a face. O desfecho é contemplar a formosura do Senhor. Não abra mão disso, meu amado irmão. Olhe para a cruz, em memória de mim. Não seja um derrotado. O mundo que nós vivemos acha que derrota tem a ver com coisas materiais. Você é triunfante ou você é vitorioso pelos bens que você possui. Não! Você é vitorioso e vitoriosa à medida que o sangue dele redime você. À medida que há efetividade nesse sangue, há mudança, há abandono, há inquietação, aí você é vitorioso. Porque o reino de Deus está logo ali. Vocês beberão de novo comigo no reino de meu Pai. Essa comunhão plena, essa comunhão palpável, ela acontecerá novamente. Ela acontecerá na nossa vida também, quando de fato, em memória dele, a efetividade da remissão acontecer. Para muitos. Olha Jesus, isso se repetirá no reino de meu Pai. Meus irmãos, é isso que tem que permear a nossa mente. Toda vez que essa data se cumprir, talvez você
olhe, só pense em si. Ah, mas eu estou assim, eu estou assado. É uma reflexão, não estou dizendo que não seja. Mas eu quero que a partir do dia que se chama hoje, você entre na tua cabeça o seguinte: eu vou olhar para a cruz. Vou olhar o quanto me falta, e o quanto eu preciso mudar, o quanto esse sangue pode me redimir, o quanto ele pode me transformar, para que não seja um memorial, uma vez no mês lembrar que está pecando. Opa! Quando eu olho para a cruz, eu lembro, eu vejo a graça todos os dias. E o quanto eu preciso dessa remissão todos os dias. E o pecado não é mais um prazer, é um acidente. É essa a perspectiva. É Ele e não nós. É Ele e não nós. Isso se repetirá entre nós no reino de meu Pai. E cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, se Jesus ele não ocupar esse lugar que é só dele na nossa vida, nós vamos ficar batendo cabeça aí. Não adianta nada, não é para muitos, não é para todos. Eu tenho que analisar. Esse mundo sou eu, porque há um resultado fim. Coloque isso no teu coração. Que resultado fim é esse? A nossa mudança, a nossa transformação. Aquele pecado que me perturbava, ele não mais me perturba, porque eu venci na cruz de Jesus. E porventura há a falibilidade, isso me incomodar. Não! Ele morreu na cruz para que isso não mais fizesse a totalidade da minha vida. Eu não quero, porque ele morreu na cruz. Senão, é o que acontecia no passado. Uma vez no ano iam lá, pegava um animal perfeitinho, sacrificava, estou limpo. Alguém morreu e voltava a ser as mesmas coisas. Isso não funcionou. Jamais iria funcionar. Como também hoje. Se uma vez no mês nós nos reunimos aqui e ficarmos nessa lenga-lenga, não vai adiantar nada. Nós temos que nos reunir aqui e tentar focar nossa mente em memória dele. Jesus morreu naquela cruz, foi vitorioso, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Era eu que tinha que estar lá sofrendo aquela dor, ele troca de lugar. Agora eu vou permitir que o mal domine a minha vida e me escravize? Não. Eu lembro do sacrifício e vou em busca do Salvador. É assim que nós precisamos encarar esse dia. Em memória dele, olhar a cruz, olhar o poder, olhar a graça. A reflexão ela sempre precisa de olhar e falar: poxa, eu estou tão distante, eu estou tão longe. Mas eu vou chegar. A cruz me dá essa condição. Jesus morreu para isto. E não simplesmente a gente levar ao olhar pessoal de dizer: não, eu estou assim, eu estou assado. Não dá para mim, não dá para mim. E aí, vai mudar em quê? Tu acha que o tempo é favorável? Tu acha que ele vai ficar esperando eu olhar para a cruz? Nós postergamos por 2 motivos. Porque de fato, esse sangue não é para mim, ou porque eu ainda não me conscientizei verdadeiramente do que Deus ele é. Porque ao olhar para a cruz, nós obtemos força. Não adianta nada nos reunirmos, fazermos todo esse ritual mensal e o resultado fim dessa cruz não acontecer. Essa mudança paulatina para melhor, ao olhar para a cruz, nossa fonte de vida, em dizer: não, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso me inquietar quanto a tudo aquilo que Deus detesta, que eu preciso me inclinar ainda mais para tudo aquilo que Deus ama, porque Ele fez a nova aliança por Ele mesmo, um contrato só dele, com as cláusulas só dele,
um padrão só dele, para o nosso bem. Hoje você pode porque somente ele fez. Nós que deixamos para depois, porque não queremos, ou talvez porque ainda não temos consciência. É o objetivo dessa noite. Trazermos consciência que o ato de Jesus ao chamar os discípulos, cear com eles e dar essa ordem, foi nesse sentido. Todo mês você deve vir melhor na minha presença. Todo mês você deve vir mais santo em minha presença. Todo mês você deve vir mais parecido comigo em minha presença. E isso vai acontecer se você olhar para a minha cruz. Que nós possamos, meus irmãos, a partir desse dia que se chama hoje, e vimos com essa ideia, na próxima ceia do Senhor, nos apresentarmos melhores a Ele. Senhor, sou tão falho, tão pecador, mas eu estou muito melhor do que na última. Aquilo que me inquietava eu venci, pelo teu sangue na cruz, remidor, aleluia. É essa a ideia. Não com a fraqueza de, eu não tenho condição, porque isso aqui ainda está na minha vida. Não é essa a ideia, não. A ideia é outra, a última. Senhor, estou melhor. Porque, infelizmente, volto a dizer, esse dia virou tudo menos o que é. Virou um chamarisco, virou um marketing, virou lembrança de pecado, mas não virou uma consciência, entende? Vem que é dia da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Vai acontecer milagre, o sangue de Jesus vai ser derramado, você vai ser curado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tudo isso é um misticismo. É verdadeiramente o sangue dele, meu irmão. É aqui, é verdadeiramente aqui, o lembrar do sangue que foi lá. É um elemento, é um simbolismo, nada mais. Mas não, é uma grande coisa. Você vai comer do corpo, o corpo dele vai entrar em você. Não é isso. É celebrarmos, sim, que simboliza a vida e olharmos o efeito da morte. E falar, não, eu vou vencer, porque o meu Deus venceu. E a minha vitória é, todo mês, enquanto eu existir, me apresentar um pouco melhor. Eis-me aqui, Senhor, para que nós, no final de tudo, possamos nos reunir no reino do Pai. Pense sobre isso. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos agora para o nosso